Em um mundo saturado de barulho, distrações e pressões externas, existe um lugar secreto onde Deus fala de forma mais profunda: o silêncio, não o silêncio vazio, mas aquele que nasce de um coração que se recolhe para escutar, que se desapega do ruído interior e exterior, para permitir que o Espírito Santo conduza cada passo. Muitos pensam que o silêncio é a ausência de ação, mas na verdade ele é um espaço sagrado onde a graça opera com mais liberdade. Quando aprendemos a permanecer quietos diante de Deus, permitimos que Ele nos revele quem realmente somos e também quem Ele é. O Salmo nos diz: parai e sabei que eu sou Deus. E esta simples frase contém uma sabedoria imensa para a vida espiritual. O inimigo teme o silêncio porque ele sabe que uma alma silenciosa é uma alma desperta, capaz de discernir, resistir e permanecer firme quando as tempestades chegam. Assim como um lago tranquilo reflete o céu com clareza, um coração recolhido reflete melhor a vontade de Deus. Muitas vezes queremos respostas rápidas, sinais extraordinários, intervenções visíveis. Mas Deus costuma falar no sussurro, no pequeno movimento da consciência, naquela paz suave que orienta sem gritar. O silêncio é onde Deus cura feridas antigas que nunca tiveram espaço para ser tratadas, onde Ele acalma ansiedades que escondemos até de nós mesmos, onde Ele nos recorda que não estamos sozinhos e que Sua presença é mais real que qualquer ameaça. Quando buscamos o silêncio com sinceridade, algo muda. Deixamos de reagir ao mundo e começamos a responder a Deus. Não é fácil, porque vivemos cercados por vozes que nos convidam a agir impulsivamente, justificar, explicar, nos defender. Mas no silêncio aprendemos a não sermos guiados pelo medo, e sim pela confiança. Padre Mário sempre dizia que o silêncio é o berço da verdadeira força espiritual, porque nele o coração deixa de lutar com suas próprias armas e passa a repousar na fidelidade de Deus. Talvez você nunca tenha experimentado este tipo de encontro, mas hoje o Senhor convida você a fazer essa experiência simples. Parar por um instante, respirar fundo e deixar que Ele seja Deus na sua vida. É na quietude que Ele ordena a paz, que renova as forças, que reacende a fé. E quando aprendemos a viver assim, mesmo que o mundo se mova rápido ao redor, o coração permanece ancorado, o silêncio se torna uma casa interior onde Deus habita e onde nenhum mal consegue entrar. É desse silêncio que nasce uma vida nova, mais estável, mais profunda, mais unida ao coração do Pai. E aos poucos você descobre que não é o volume da sua voz que afasta o mal, mas a presença de Deus que cresce dentro de você, quando você se recolhe e o deixa conduzir tudo. O silêncio tem um poder que muitas vezes não compreendemos completamente. Ele não é simplesmente a ausência de barulho, mas a presença de uma paz profunda que nos conecta com Deus. Quando estamos em silêncio, não estamos passivos, pelo contrário, estamos ativamente permitindo que Deus trabalhe em nós, moldando o nosso caráter e nos preparando para enfrentar os desafios espirituais. Muitos acreditam que a guerra espiritual se dá apenas nos momentos de gritos e clamores, mas a verdade é que as batalhas mais intensas são travadas no silêncio. A Bíblia nos ensina que não estamos lutando contra carne e sangue, mas contra forças espirituais, contra principados e potestades. E é justamente no silêncio que encontramos o poder para resistir ao inimigo. Ao nos calarmos diante de Deus, não estamos apenas nos afastando do mundo exterior, mas também estamos nos conectando com o Senhor de uma forma mais íntima. Nesse silêncio,
as correntes do mal são quebradas. E a vitória é proclamada de uma forma que o inimigo não consegue compreender. Não é na agitação ou na busca incessante por reconhecimento que encontramos força, mas na quietude do nosso coração, onde Deus pode agir livremente. Cada momento de silêncio diante de Deus é um ato de resistência contra o mal. Uma declaração de que confiamos em sua soberania e poder. A verdadeira força espiritual não vem da nossa capacidade de fazer barulho, mas da nossa disposição em nos submeter ao silêncio de Deus, permitindo que Ele nos fortaleça e nos guie. Em um mundo que valoriza a visibilidade, a ação e o espetáculo, o silêncio se torna uma forma poderosa de demonstrar fé e confiança em Deus, pois é nele que encontramos o verdadeiro poder para resistir às tentações e triunfar sobre as adversidades. A obediência silenciosa é uma das virtudes mais poderosas e muitas vezes negligenciadas na vida espiritual. Quando falamos de obediência, muitas vezes pensamos em algo visível, algo que exige reconhecimento e aplausos. No entanto, a verdadeira obediência de Deus acontece no silêncio. Nos momentos em que agimos de acordo com sua vontade, sem esperar por recompensa ou reconhecimento humano. A história de Abraão nos ensina muito sobre a obediência silenciosa, quando Deus pediu que ele sacrificasse seu filho Isaque. Abraão não hesitou, não reclamou e não fez escândalo. Ele levantou-se cedo pela manhã, sem protestar, sem tentar entender o motivo, mas simplesmente obedeceu. Essa obediência silenciosa, sem contestação ou busca por compreensão, foi o que atraiu a bênção de Deus e fez a diferença na vida de Abraão. Muitas vezes, Deus nos chama a obedecer em momentos de silêncio, em situações em que ninguém está olhando, onde não há aplausos, nem aprovação pública. Porém, é nesses momentos que nossa obediência tem mais poder, pois é ali que mostramos nossa confiança plena em Deus, sem esperar recompensas imediatas. O inimigo sabe disso, e é por isso que ele tenta nos afastar dessa obediência silenciosa, trazendo dúvidas, tentação e tentativas de fazer com que nos mostremos, de fazer com que busquemos reconhecimento. Mas a verdadeira obediência não precisa ser vista pelos outros para ter valor. Ela é uma expressão pura de fé e confiança em Deus, que conhece os segredos do nosso coração. Quando obedecemos em silêncio, estamos fazendo uma afirmação no mundo espiritual. Estamos dizendo a Deus que o amamos mais do que qualquer recompensa visível. E é nesse tipo de obediência que encontramos a verdadeira força para resistir às tentações, para permanecer firmes em nossa fé e para permitir que a vontade de Deus se cumpra em nossas vidas, independentemente das circunstâncias. Cada pequeno ato de obediência silenciosa, cada vez que fazemos o que é certo, mesmo quando ninguém está vendo, é um golpe direto contra o reino das trevas e uma construção sólida de nosso caráter diante de Deus. O exemplo de Cristo na cruz é o maior modelo de obediência silenciosa que podemos encontrar. Ele, sendo Deus, não precisava passar por tudo o que passou, mas se submeteu à vontade do Pai, não por obrigação, mas por amor. Quando olhamos para a cruz, vemos o silêncio de um Deus que, apesar de seu poder absoluto, escolhe se calar diante das acusações, dos sofrimentos e até da morte. Não houve resistência verbal, não houve clamores de vingança, mas uma obediência profunda e silenciosa à vontade do Pai. Em Filipenses 2:8, a Bíblia nos diz que ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte
e morte de cruz. O que podemos aprender com esse sacrifício? A obediência de Cristo não foi um grito de desespero, mas um sussurro de confiança plena na providência de Deus. Ao escolher a cruz, Ele nos mostrou que o silêncio pode ser mais poderoso do que qualquer grito, que a obediência, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, é o caminho para a redenção e a vitória. Jesus não pediu aplausos, não buscou o reconhecimento humano, Ele não olhou para a dor ou para o sofrimento, mas apenas fez o que o Pai lhe pediu, confiando que o seu sacrifício traria salvação para a humanidade. Esse é o tipo de obediência que desarma o inimigo. O mal não sabe como reagir diante de uma alma que escolhe se submeter a Deus, mesmo quando o custo é alto. O silêncio da cruz não é passividade, mas uma ação profunda que transforma tudo ao seu redor. A morte de Cristo, aparentemente silenciosa, trouxe a maior revolução da história, porque através dela, Deus venceu o pecado e a morte. Quando passamos a imitar esse tipo de obediência, estamos não apenas nos alinhando com a vontade de Deus, mas também permitindo que a força do Espírito Santo atue poderosamente em nossas vidas. Obedecer de maneira silenciosa é declarar que confiamos na soberania de Deus, mesmo quando não entendemos o porquê das situações que enfrentamos. Jesus nos convidou a seguir seus passos, a carregar nossa cruz, a seguir o caminho da obediência silenciosa. Ele é o modelo perfeito de como viver com dignidade, poder e amor. Mesmo nos momentos mais desafiadores, o silêncio da obediência nos ensina que, em Deus, não precisamos de palavras para ser ouvidos, pois Ele conhece os desejos mais profundos do nosso coração. A oração silenciosa é uma das armas mais poderosas que temos à nossa disposição na batalha espiritual. Muitos acreditam que, para que a oração tenha efeito, ela precisa ser alta, audível, acompanhada de palavras fortes e de gestos visíveis. Porém, a verdadeira oração não depende de volume ou de aparência, mas da sinceridade do coração diante de Deus. Em Mateus 6, Jesus nos ensina a importância da oração no silêncio. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Esse versículo nos mostra que o poder da oração não está na visibilidade ou no reconhecimento humano, mas na intimidade com o Pai. A oração silenciosa é como uma tempestade que se forma silenciosamente no coração e que, quando finalmente se manifesta, traz consigo uma força imensa, capaz de destruir as fortalezas espirituais que tentam nos prender. Às vezes, os momentos mais poderosos de oração acontecem em silêncio, quando não há palavras, apenas a presença de Deus nos preenchendo. Quando oramos em segredo, não precisamos de palavras complexas ou fórmulas. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras, como nos ensina Romanos 8:2-6. A oração silenciosa nos permite entrar em um lugar de profunda conexão com Deus, onde Ele conhece os nossos pensamentos, os nossos medos, as nossas angústias, não importa onde estamos. Se em um carro, na cama ou caminhando por uma rua, o simples ato de levantar o coração a Deus em silêncio tem o poder de mover o céu e alterar as circunstâncias ao nosso redor. O inimigo teme essa oração.
pois ele sabe que a verdadeira guerra não é travada no campo físico, mas no espiritual, quando oramos em silêncio. Sem buscar aplausos ou reconhecimento, estamos criando uma fortaleza ao nosso redor que o mal não pode penetrar, em um mundo que nos incentiva a compartilhar cada detalhe da nossa vida. A oração silenciosa se torna um ato de resistência contra a vaidade e a busca por reconhecimento. Ao orarmos em segredo, estamos dizendo ao Senhor que a nossa motivação é puramente a sua glória e não o nosso benefício pessoal. E quando vivemos essa vida de oração silenciosa, o céu começa a agir de maneira extraordinária em nosso favor. Muitas vezes sem que ninguém perceba. As correntes espirituais começam a ser quebradas. As forças das trevas começam a recuar. E o poder de Deus se manifesta de maneira silenciosa, mas imensamente poderosa. A oração silenciosa é uma prática que devemos cultivar com diligência, pois ela nos aproxima de Deus de uma maneira íntima e transformadora, fazendo com que, mesmo no silêncio, a nossa fé seja mais forte do que qualquer barulho ou distração do mundo. O silêncio interior é uma das maiores riquezas que podemos cultivar em nossa caminhada com Deus. Ele não se trata apenas de uma ausência de barulho externo, mas de um estado profundo de paz e tranquilidade dentro de nós, onde podemos ouvir a voz de Deus com clareza. Quando conseguimos silenciar as vozes e as distrações que surgem em nossa mente, criamos um espaço onde o Espírito Santo pode agir livremente. Este silêncio interior não é algo fácil de alcançar, especialmente num mundo tão acelerado e ruidoso. A vida cotidiana nos exige constantemente que estejamos alertas, prontos para responder e reagir. Mas é justamente nesse ritmo agitado que Deus nos convida a parar e a silenciar o nosso interior. É um convite a desacelerar, a colocar de lado a ansiedade, a luta constante por controle, a busca por soluções rápidas. A verdadeira paz vem quando conseguimos deixar de lado essas pressões internas e externas e confiar plenamente no Senhor. São os momentos de silêncio interior que nos permitem vivenciar uma comunhão mais profunda com Deus. Quando nossos corações estão em paz, conseguimos discernir melhor sua vontade, somos mais sensíveis ao que Ele deseja nos ensinar e podemos responder com mais coragem e fé. Muitas vezes, Deus nos fala em momentos de silêncio porque Ele sabe que, nesse espaço, estamos mais dispostos a ouvi-lo. E quando conseguimos nos aquietar, é como se nos colocássemos em uma posição de rendição, onde Deus pode nos moldar, nos ensinar e nos guiar. O silêncio interior nos permite também um autoconhecimento mais profundo, pois ele nos ajuda a ver nossas motivações, nossas inseguranças, nossas fraquezas, mas também nossas forças. Ele nos dá uma visão clara de quem somos em Cristo, sem as distorções que o mundo tenta nos impor. Esse silêncio não é passivo, mas ativo, pois ao silenciarmos nossas vozes internas, estamos criando um espaço para que a voz de Deus seja ouvida com mais clareza. Quando conseguimos fazer isso, o Senhor começa a agir de forma poderosa em nossas vidas, trazendo transformação, cura e restauração. Assim, o silêncio interior se torna uma prática diária, uma disciplina espiritual que nos aproxima cada vez mais do Senhor, que nos fortalece nas adversidades e que nos dá a verdadeira paz que o mundo não pode oferecer. O perdão silencioso é uma das expressões mais profundas de fé que podemos praticar. Muitas vezes, pensamos que o perdão deve ser acompanhado de palavras e gestos visíveis, mas o verdadeiro perdão acontece
Na maioria das vezes, no silêncio do coração, é no interior de nossa alma que escolhemos liberar as ofensas, deixar de lado a dor e a raiva que nos consomem e dar lugar à paz que vem de Deus. Esse perdão silencioso é poderoso porque não busca reconhecimento ou aplausos. Não é algo que fazemos para que os outros vejam, mas uma decisão pessoal de obedecer a Deus, que nos chama a perdoar como Ele nos perdoa. Muitas vezes, o inimigo usa as ofensas para criar divisões em nosso coração e em nossas relações. Ele sabe que, quando alimentamos o rancor e a mágoa, damos espaço para que ele atue em nossa vida, enfraquecendo nossa comunhão com Deus e com os outros, o perdão silencioso. Então, é uma forma de resistência ao mal. Ao perdoar em silêncio, estamos dizendo ao inimigo que ele não tem mais domínio sobre nós, que a dor não vai nos controlar e que o amor de Cristo em nós é maior do que qualquer ofensa. A Bíblia nos ensina em Efésios 4, 2, 6 até 27 a não dar lugar ao diabo. E como fazemos isso? Perdoando. O perdão não é um ato de fraqueza, mas de coragem espiritual. Ao escolher perdoar, não estamos dizendo que o mal não aconteceu ou que a dor não é real, mas estamos escolhendo deixar que Deus lidere a nossa vida e que Ele cuide da justiça. Perdoar em silêncio é dizer: eu escolho ser livre. Eu escolho a paz de Deus. Esse tipo de perdão não depende da outra pessoa pedir desculpas ou do seu comportamento mudar. Ele é totalmente centrado em Deus, na nossa disposição de obedecer à sua vontade, que nos chama a liberar aqueles que nos feriram. E quando fazemos isso, em silêncio, sem esperar reconhecimento ou retribuição, vemos que a paz começa a reinar em nosso coração. O perdão silencioso traz cura, não apenas para quem perdoa, mas também para quem é perdoado. Ele desfaz as cadeias espirituais que nos prendem e nos permite viver em liberdade. O inimigo sabe disso, e é por isso que ele tenta nos manter presos ao ressentimento e à falta de perdão. Mas quando escolhemos perdoar silenciosamente, estamos dizendo ao inimigo que ele não tem mais poder sobre nossa vida. Esse perdão é uma forma de luta espiritual, uma maneira de declarar que em Cristo somos mais do que vencedores e que nada, nem a mágoa, nem o rancor, podem nos afastar do amor de Deus. O silêncio é também um espaço onde Deus nos cura de feridas que muitas vezes nem sabemos que carregamos. Em nossa caminhada espiritual, passamos por muitos momentos de dor, rejeição e sofrimento. E muitas dessas feridas permanecem silenciosas, ocultas, e acabam se tornando obstáculos em nossa relação com Deus e com os outros. No entanto, é justamente no silêncio que encontramos o espaço para que Deus possa nos restaurar e curar essas cicatrizes. Muitas vezes, tentamos esconder nossa dor. Fingimos que estamos bem ou que já superamos determinadas situações. Mas, no fundo, as feridas continuam lá, afetando nossas atitudes, nossa forma de ver o mundo e até mesmo nossa fé. No entanto, Deus, em seu amor, quer nos curar. E para isso, Ele nos convida a um lugar de silêncio e de reflexão. Quando nos silenciamos diante dEle, podemos, finalmente, dar a Deus o acesso para trabalhar em nossas áreas de dor, de medo e de amargura. O silêncio não é apenas a ausência de palavras, mas a presença de um coração disposto a permitir que Deus atue de maneira profunda. Em momentos de oração silenciosa, Deus
começa a tratar de nossos traumas, de nossas inseguranças e de tudo aquilo que foi enterrado no fundo da nossa alma. Ele conhece cada ferida, cada lágrima não derramada e está pronto para nos oferecer a cura que vem através do seu amor. Isso não significa que a cura aconteça de forma instantânea, mas que, ao nos colocarmos em silêncio diante de Deus, permitimos que Ele nos guie nesse processo de restauração. Muitas vezes, a cura vem não com palavras, mas com a paz que invade nosso coração. Quando permitimos que Deus transforme nosso sofrimento em algo redentor. Esse processo de cura realizado no silêncio também nos permite perdoar a nós mesmos. Muitas vezes, a maior dificuldade não é perdoar os outros, mas aceitar o perdão de Deus por nossas falhas e erros. O silêncio diante de Deus cria o espaço onde a graça divina pode tocar o nosso coração e nos libertar do peso da culpa e da condenação. Ao permitirmos que Ele nos cure no silêncio, nos tornamos mais sensíveis à sua presença e mais dispostos a viver em conformidade com sua vontade. Sabendo que, em nossa fragilidade, Ele é o único que pode nos restaurar por completo. Na celebração da Eucaristia, o silêncio tem um papel essencial, muitas vezes subestimado, mas que carrega uma profundidade espiritual imensa durante a missa. Somos convidados a viver momentos de silêncio, especialmente antes da comunhão, quando nos preparamos para receber o corpo de Cristo. Este silêncio não é apenas uma pausa na liturgia, mas um espaço sagrado onde o nosso coração se dispõe a se unir a Deus de maneira mais profunda. O silêncio, antes de nos aproximarmos da mesa do Senhor, é um convite para que possamos refletir sobre o grande mistério da fé, sobre o sacrifício de Cristo e nos permitirmos experimentar a grandeza do seu amor. A Eucaristia é o centro da nossa fé e nela Jesus se oferece a cada um de nós, não apenas em palavras ou gestos, mas na sua presença real. Esse momento de silêncio é um convite para que possamos nos preparar espiritualmente para esse encontro íntimo com Ele. É na quietude de nosso coração que podemos perceber a presença de Deus de maneira mais clara e profunda, sem as distrações do mundo que nos cercam. O silêncio na missa também nos ajuda a experimentar a reverência e o respeito devido ao mistério que está sendo celebrado. No ato de se calar diante de Deus, reconhecemos a sua majestade e nos colocamos em uma atitude de adoração, onde não há palavras suficientes para expressar a grandeza de sua ação entre nós. Esse silêncio não é um vazio, mas um espaço cheio da presença de Deus, que nos toca de maneira única e transformadora. Durante a missa, muitas vezes é no silêncio que Deus fala mais alto. Quando nossos corações se tornam mais receptivos à sua palavra, à sua graça e à sua misericórdia. É nesse silêncio que o Espírito Santo age poderosamente, renovando nossa fé e nos convidando a uma entrega total ao Senhor. Quando nos permitimos viver esses momentos de silêncio, antes da comunhão, depois da consagração, ou mesmo entre as orações, estamos nos colocando em uma disposição de adoração genuína, reconhecendo que, sem Deus, nada somos. O silêncio na Eucaristia nos prepara para receber a força espiritual que precisamos para seguir a vida cristã, renovando em nós o desejo de viver de acordo com a vontade de Deus e a coragem para enfrentar as adversidades com fé e confiança. Diante da Santíssima Eucaristia, o silêncio adquire uma profundidade única.
Quando nos colocamos diante de Cristo na adoração, somos chamados a mergulhar em um silêncio que não é vazio, mas pleno da presença divina. A Eucaristia é o maior mistério da nossa fé, e o silêncio diante do Santíssimo Sacramento é a resposta mais profunda que podemos dar a esse mistério. Não há palavras suficientes para descrever o que acontece quando nos colocamos em oração silenciosa diante de Jesus na Eucaristia. Nesse espaço de quietude, o coração encontra sua verdadeira casa. O silêncio não nos impede de adorá-lo. Pelo contrário, é nele que encontramos a verdadeira adoração. Ele nos chama a um silêncio reverente, que é mais do que a ausência de sons, é a atitude de um coração que se prostra diante da grandeza de Deus. Ao adorar a Cristo na Eucaristia, somos convidados a silenciar nossas preocupações, nossos pensamentos e nossa vontade, para simplesmente nos entregar à sua presença. Esse momento de silêncio, em total confiança e adoração, nos transforma. É no silêncio diante de Jesus que encontramos a paz que o mundo não pode nos dar, uma paz que só Ele pode oferecer. Quando adoramos em silêncio, nossos corações se sintonizam com o coração de Deus. E é nesse silêncio que encontramos o conforto, a cura e a direção para nossas vidas. Muitas vezes, em nossa agitação diária, nos esquecemos de que Ele está presente, esperando para nos acolher. Mas é no silêncio da adoração que somos lembrados de sua constante presença em nossas vidas. O silêncio diante da Eucaristia também nos ensina a humildade. Quando nos calamos e nos colocamos diante de Deus, reconhecemos nossa fragilidade, nossa total dependência dEle. É um convite para esvaziarmos o nosso ego, para deixarmos de lado os nossos próprios desejos e nos rendermos à sua vontade. Este silêncio não é apenas um descanso, mas uma entrega total a Deus. Reconhecendo que Ele é o centro de nossa vida e que, sem Ele, nada podemos fazer. Adoração silenciosa é um ato de fé profunda, onde a alma se abre para receber o amor e a misericórdia de Deus. É no silêncio da adoração eucarística que a nossa fé é renovada, onde nossas forças são restauradas e onde, mesmo sem palavras, encontramos a verdadeira expressão de nosso amor por Deus. O jejum silencioso é uma prática poderosa, muitas vezes incompreendida, mas de grande impacto na vida espiritual. Quando jejuamos, especialmente em segredo, sem buscar o reconhecimento dos outros, estamos realizando um ato de rendição e confiança em Deus. O jejum não é apenas a privação de alimento, mas um meio de nos esvaziarmos de tudo aquilo que nos distrai, para que possamos nos concentrar completamente em Deus. Em Mateus 6:1, 6 até 18, Jesus nos ensina que o jejum deve ser feito de forma discreta, sem ostentação, sem buscar aplausos, mas de uma maneira íntima e pessoal com o Pai. Quando praticamos o jejum silencioso, estamos dizendo a Deus que o desejamos mais do que qualquer outra coisa, mais do que as coisas materiais, mais do que o conforto e a satisfação instantânea. É uma forma de submeter nossos corpos e nossos desejos à vontade divina, reconhecendo que nossa verdadeira alimentação vem da palavra de Deus e da sua presença em nossas vidas. O jejum silencioso é um ato de resistência espiritual. Ele nos ajuda a quebrar as cadeias do consumismo, do egoísmo e de todas as outras forças que nos afastam de Deus quando jejuamos em segredo, sem buscar reconhecimento. Estamos também colocando nossa confiança em Deus para que Ele nos fortaleça, nos sustente e nos transforme. Muitas vezes,
o inimigo tenta nos desviar, nos seduzindo com prazeres temporários e promessas vazias. Mas ao jejuarmos em silêncio, estamos dizendo que preferimos a presença de Deus a qualquer prazer passageiro. Esse tipo de jejum não é fácil, mas é profundamente libertador. Ele nos ajuda a focar naquilo que é eterno e não naquilo que é temporário, e nos aproxima de Deus de uma maneira única. Quando nos abstemos do que é físico e material, nos tornamos mais sensíveis ao espiritual, e o Espírito Santo começa a agir com mais liberdade em nossas vidas. O jejum silencioso também é uma forma de nos purificarmos de nossos próprios desejos e de nos tornar mais atentos às necessidades dos outros. Ele nos leva a uma verdadeira conversão, a um desprendimento do ego e ao desejo de servir a Deus e ao próximo. Ao jejuarmos de forma discreta e sem alarde, estamos permitindo que Deus nos use como instrumentos de sua vontade, purificando o nosso coração e nos tornando mais disponíveis para cumprir a sua missão. O jejum silencioso é, portanto, uma arma poderosa no combate espiritual, que nos fortalece na fé e nos prepara para enfrentar os desafios da vida com um coração mais voltado para Deus e para os outros. A vida silenciosa de São José é um exemplo magnífico de fé e obediência. Um modelo de como viver plenamente o chamado de Deus, sem buscar reconhecimento ou fama. São José foi um homem de ação, mas suas ações foram sempre humildes, silenciosas e feitas em obediência a Deus. Ele nunca procurou destaque, nunca buscou aplausos, mas sua fidelidade a Deus foi silenciosa e constante. O silêncio de José em sua vida cotidiana nos ensina uma lição preciosa. A verdadeira grandeza não está nas ações visíveis ou nas palavras proclamadas, mas na disposição de obedecer e servir a Deus com humildade, mesmo nas situações mais desafiadoras. Ao ser chamado para cuidar de Maria e de Jesus, José não hesitou, não questionou, não procurou justificar sua escolha. Ele simplesmente obedeceu e fez o que Deus lhe pediu, sem alarde, sem procurar reconhecimento. Seu silêncio não foi passivo, mas ativo, pois ele agiu com firmeza, confiança e amor. A vida de São José nos convida a refletir sobre nossa própria obediência. Muitas vezes, buscamos reconhecimento por nossas ações, queremos que os outros vejam o bem que fazemos, mas José nos mostra que o valor de nossa obediência a Deus está no fato de que Ele nos vê e não precisamos de mais nada. Seu silêncio é um testemunho poderoso de que o serviço a Deus não precisa de aplausos, mas de uma vida inteiramente entregue à sua vontade. São José também nos ensina sobre a paciência. Ele enfrentou situações difíceis, como a suspeita da gravidez de Maria, e passou por momentos de incerteza, mas sempre confiou em Deus e seguiu adiante. Seu silêncio, sua paciência e sua obediência foram fundamentais para a missão de cuidar do Filho de Deus. Em um mundo que valoriza o barulho, a visibilidade é a ação imediata. A vida de São José nos desafia a encontrar a verdadeira grandeza no silêncio da obediência, na paciência e na confiança total em Deus. Ele é o modelo perfeito de como viver a vontade de Deus com simplicidade e profundidade, sem esperar reconhecimento, mas confiando que Deus, em seu tempo, recompensará nossa fidelidade. As pequenas ações silenciosas do dia a dia são os alicerces que sustentam nossa vida espiritual e nos conectam com Deus de uma maneira profunda e transformadora. Muitas vezes, procuramos grandes gestos, momentos de grande visibilidade ou reconhecimento,
Mas a verdade é que são as pequenas atitudes de fidelidade silenciosa que realmente moldam nossa caminhada com Cristo. Cada vez que nos levantamos de manhã e escolhemos viver o dia com a intenção de agradar a Deus, cada vez que fazemos algo em segredo, sem esperar recompensas, estamos construindo um templo de fé e devoção que agradará a Deus. Às vezes, são as coisas mais simples que têm o maior impacto. Um sorriso sincero a alguém, um gesto de bondade feito em silêncio, uma oração feita em segredo, um perdão concedido sem ser pedido. Essas pequenas atitudes silenciosas de obediência e amor para com Deus e com os outros são as que realmente nos moldam a imagem de Cristo. No entanto, o mundo ao nosso redor constantemente nos empurra para a busca por mais visibilidade, mais atenção, mais reconhecimento. É por isso que precisamos aprender a viver de forma contrária, escolhendo a humildade e a simplicidade nas nossas ações. O cristão que vive em busca de reconhecimento está muitas vezes perdido na vaidade. Mas aquele que escolhe o silêncio e a obediência nos pequenos gestos se torna uma testemunha poderosa da presença de Cristo. Deus vê tudo o que fazemos em secreto e Ele é quem recompensa a nossa fidelidade. Muitas vezes de formas que não podemos perceber imediatamente. Quando vivemos essas pequenas ações silenciosas de fé, estamos também transformando a nossa vida interior. O que fazemos em segredo revela o que está em nossos corações. A maneira como agimos quando ninguém está olhando fala diretamente a nossa alma e a Deus. E muitas vezes é nesse segredo que a verdadeira transformação acontece. Quando optamos por viver esses pequenos momentos de silêncio, estamos permitindo que Deus nos molde e nos prepare para grandes ações. Não devemos subestimar o poder de uma vida silenciosa e fiel. Mesmo que o mundo não veja, Deus vê e recompensa. E, ao viver dessa maneira, estamos mais preparados para cumprir o nosso propósito divino e sermos luz no mundo, sem buscar reconhecimento, mas simplesmente fazendo o bem por amor a Deus. Em momentos de silêncio, Deus nos ensina a confiar em sua soberania e a entender que Ele trabalha de maneira profunda em nossas vidas, mesmo quando não vemos resultados imediatos. A vida cristã não é uma caminhada de visibilidade constante, mas sim uma jornada de fé silenciosa, onde muitas vezes as maiores vitórias são alcançadas sem que o mundo perceba. O Senhor nos convida a viver em um ritmo de confiança e entrega, sabendo que, mesmo no silêncio, Ele está operando em nós e ao nosso redor. Quando aprendemos a viver em silêncio, compreendemos que a verdadeira força espiritual não está em nossa capacidade de falar ou de agir visivelmente, mas na nossa capacidade de confiar plenamente em Deus e na sua vontade para nossas vidas. O silêncio, então, não é uma ausência de ação, mas um espaço onde nos aquietamos para ouvir a voz de Deus, para discernir a sua vontade e para ser moldados por sua presença. Muitas vezes, no turbilhão da vida cotidiana, somos tentados a agir, a resolver as coisas por conta própria, ou a buscar respostas rápidas. No entanto, Deus nos ensina que a verdadeira sabedoria vem da quietude, da paciência e da confiança em seu tempo. O silêncio não é algo que devemos temer, mas algo que devemos cultivar, pois é nele que encontramos o verdadeiro poder e a verdadeira paz. Quando silenciamos nossas mentes e nossos corações, estamos permitindo que Deus fale conosco de maneira clara e direta, sem as distrações que o mundo oferece. Esse é o lugar onde nossa alma é restaurada e nossa fé é fortalecida, em um mundo que valoriza a rapidez, a visibilidade e a ação imediata,
Deus nos chama a um ritmo mais lento, onde o silêncio e a paciência são os verdadeiros aliados na construção de uma vida cristã sólida e profunda. Não podemos esquecer que, muitas vezes, o que acontece nos bastidores da nossa vida espiritual tem mais impacto do que o que é visível aos olhos dos outros. Quando somos fiéis no silêncio, quando obedecemos em segredo e quando confiamos sem exigir respostas imediatas, estamos permitindo que Deus faça em nós uma obra eterna, algo que não será abalado pelas circunstâncias externas. O silêncio, assim, se torna uma poderosa ferramenta espiritual, nos convidando a confiar plenamente na direção divina, a descansar em sua presença e a esperar com paciência pelo cumprimento de suas promessas. O silêncio, quando vivemos de maneira verdadeira e obediente, torna-se uma poderosa arma espiritual contra o inimigo. Muitas vezes, buscamos grandes gestos de fé, momentos visíveis de vitória, mas a verdadeira força está na quietude, na entrega silenciosa a Deus. Cada ato de fé realizado em segredo, cada oração feita sem reconhecimento, cada sacrifício oferecido sem aplauso, é uma vitória sobre as forças das trevas. O inimigo teme esse tipo de fé, porque ele não pode compreender a força que vem de um coração silencioso, confiante e obediente. Quando nos retiramos do barulho do mundo e nos colocamos em um lugar de silêncio, permitimos que Deus haja com poder em nossas vidas. Esse silêncio não é passivo, mas ativo, porque nos permite ouvir e seguir a vontade de Deus, sem as distrações que nos afastam dele. É no silêncio que encontramos a verdadeira liberdade espiritual, aquela que nos permite viver em paz, mesmo diante das adversidades. O Senhor não exige grandes demonstrações externas de fé, mas uma entrega constante e silenciosa, onde cada ato de obediência é um golpe direto contra o mal. Muitas vezes, o inimigo tenta nos convencer de que estamos sozinhos ou de que nossos esforços espirituais são em vão, mas o silêncio revela que Deus está sempre presente, trabalhando em nós e através de nós, mesmo quando não vemos resultados imediatos. A vitória espiritual, muitas vezes, se manifesta de maneira silenciosa, e é justamente nisso que Deus nos convida a confiar. Quando aprendemos a viver em silêncio, a nossa vida se torna um reflexo da presença divina. Somos chamados a ser luz no mundo, mas essa luz não precisa de barulho para brilhar. O que Deus faz em nós, muitas vezes acontece em segredo, mas tem um impacto eterno. Nossa fé é silenciosa, nossas orações secretas, nossos sacrifícios não vistos, são poderosos diante de Deus. Ele nos vê, Ele nos ouve, e sua ação não depende da visibilidade de nossas ações, mas da sinceridade do nosso coração. Quando vivemos em silêncio com Deus, nossa vida se torna uma constante adoração, um testemunho de sua presença ativa e transformadora. O silêncio nos ensina a confiar na soberania de Deus, a esperar pacientemente pelo seu tempo e a encontrar a verdadeira força no descanso em sua vontade. O silêncio também é um espaço onde aprendemos a descansar na confiança em Deus, mesmo quando não compreendemos completamente o que está acontecendo ao nosso redor. Muitas vezes, a vida nos coloca em situações de incerteza, onde
as respostas parecem distantes e as dificuldades parecem intermináveis. No entanto, é nesses momentos de silêncio que somos convidados a confiar na sabedoria divina e a esperar pacientemente por sua intervenção. O mundo ao nosso redor nos ensina a buscar soluções rápidas, a agir com urgência. Mas Deus nos chama a um ritmo diferente. Um ritmo de paz e confiança, onde podemos descansar em sua fidelidade. Ao silenciarmos nossa mente e nossos corações, deixamos de tentar controlar tudo e nos entregamos à vontade de Deus, confiando que Ele está trabalhando em nós e em nossa situação. Mesmo quando não vemos resultados imediatos. O silêncio, então, não é um sinal de inatividade, mas um lugar onde podemos experimentar a verdadeira paz, aquela que vai além da compreensão humana. Quando estamos em silêncio diante de Deus, aprendemos a descansar em sua presença, a confiar que Ele está no controle e que, no tempo certo, Ele nos guiará e nos dará a força necessária para seguir em frente. Esse descanso no silêncio não é passividade, mas uma postura ativa de fé, onde decidimos confiar em Deus em todos os momentos. Independentemente das circunstâncias, o Senhor nos convida a lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades e preocupações, sabendo que Ele cuida de nós. Esse é um convite para parar, para aquietar nossa alma e permitir que a paz de Deus preencha nosso coração. É no silêncio que encontramos forças renovadas, a coragem de continuar e a confiança de que, mesmo nas adversidades, Deus está conosco. Ao cultivarmos o silêncio, criamos espaço para que a paz de Deus invada nossas vidas e nos transforme de dentro para fora. Em meio ao caos e agitação do mundo, o silêncio nos ensina a nos voltar para o Senhor e a encontrar descanso nele. No silêncio, encontramos uma oportunidade única de crescer espiritualmente e de nos conectar profundamente com Deus. Em um mundo tão agitado e barulhento, é difícil encontrar momentos de verdadeira quietude. Mas são nesses momentos que nossa alma realmente se encontra com o Senhor. Muitas vezes buscamos respostas rápidas ou soluções imediatas para nossos problemas. Mas Deus nos ensina que, ao silenciarmos nossas preocupações e deixarmos de lado nossas ansiedades, podemos perceber a sua presença de uma maneira mais clara e mais profunda. O silêncio é o lugar onde Deus nos fala diretamente ao coração, onde sua voz se torna mais nítida, sem as distrações que o mundo nos impõe. Quando nos calamos, seja em oração ou simplesmente em um momento de reflexão, damos espaço para que Deus trabalhe em nossas vidas, moldando-nos, curando-nos e nos guiando. O Senhor não só fala no som de grandes proclamations ou visibilidades, mas também nas sutilezas do silêncio, nas pequenas percepções interiores que nos conduzem em direção à sua vontade. Muitas vezes, buscamos respostas no barulho, na ação constante, mas o Senhor nos convida a descansar, a confiar, a aguardar pacientemente. Quando vivemos em silêncio, podemos discernir melhor os caminhos que Ele nos chama a seguir. Sentir sua paz, invadir nosso coração e entender com mais clareza a missão que Ele tem para nós. O silêncio nos ensina a ser mais humildes, a reconhecer que não podemos fazer tudo sozinhos, mas que dependemos completamente de Deus para cada passo da nossa caminhada, em um mundo que valoriza o imediato e o visível. O silêncio nos oferece uma perspectiva eterna, nos ajudando a ver
além das circunstâncias momentâneas e a confiar no plano perfeito de Deus. Ao cultivarmos o silêncio em nossa vida, estamos fortalecendo nossa fé, nos tornando mais sensíveis à ação de Deus e mais abertos para a sua graça. É no silêncio que nossa alma encontra verdadeira liberdade, pois é nele que aprendemos a abandonar nosso controle e a permitir que Deus seja o líder de nossas vidas. O silêncio é também um espaço onde podemos ouvir o que Deus tem a nos dizer sobre nosso propósito e nossa missão. Muitas vezes, estamos tão imersos nas demandas e expectativas do mundo que nos esquecemos de parar para refletir sobre o que realmente é importante e qual direção devemos tomar em nossas vidas. Quando silenciamos nossos corações e mentes, damos espaço para que Deus revele a sua vontade de maneira clara. No silêncio, somos convidados a abandonar o barulho das vozes externas e a nos voltar para dentro, para ouvir a voz suave do Senhor, que nos guia com amor e sabedoria. É no silêncio que o Espírito Santo muitas vezes sussurra as verdades que precisamos ouvir para viver uma vida alinhada com os planos de Deus. O mundo nos incentiva a correr, a fazer mais, a mostrar resultados rápidos. Mas Deus nos convida a uma jornada diferente. Uma jornada de paciência e confiança. Quando nos retiramos do ritmo frenético da vida e buscamos momentos de silêncio, somos capazes de discernir melhor a voz de Deus, que nos chama a viver uma vida de serviço, amor e fidelidade. O silêncio também nos ajuda a crescer em humildade, pois reconhecemos que não somos capazes de fazer tudo por conta própria. Precisamos de Deus a cada passo. Ele nos fala no silêncio, não porque Ele queira nos testar, mas porque Ele quer que aprendamos a confiar nele de todo o coração. No silêncio, encontramos a coragem para dar passos de fé. Mesmo quando o caminho não é claro ou quando o futuro parece incerto, é no silêncio que descobrimos que nossa verdadeira força não vem de nossas habilidades ou realizações, mas da nossa dependência total de Deus. Quando estamos em silêncio, nossa alma é restaurada e nossa confiança em Deus é renovada. O silêncio não é uma ausência de ação, mas um momento de preparação, onde Deus nos fortalece e nos prepara para a missão que Ele tem para nós, através do silêncio. Aprendemos a ser mais sensíveis à sua presença, a discernir sua voz e a responder ao seu chamado com fé e obediência. O silêncio é, sem dúvida, um dos maiores presentes que Deus nos oferece para crescer em intimidade com Ele. Vivemos uma sociedade que valoriza a rapidez, a ação constante e a visibilidade. Mas Deus nos chama a uma vida que muitas vezes se opõe a essas expectativas. Quando nos retiramos do barulho do mundo e buscamos a quietude, começamos a perceber que, no silêncio, Deus se revela de maneiras que não conseguimos ver na agitação cotidiana. É no silêncio que nossa alma encontra descanso, onde deixamos de lado nossas preocupações e ansiedades e permitimos que Deus nos toque de maneira profunda. Às vezes, pensamos que precisamos fazer muito para agradar a Deus, que nossas orações precisam ser longas e visíveis, mas a verdade é que, na simplicidade do silêncio, Ele se agrada profundamente. Quando silenciamos nossas vozes e nossos pensamentos, podemos ouvir a sua voz suave, nos guiando e nos direcionando de maneira clara e precisa. O silêncio não é um vazio, mas um espaço sagrado, onde a presença de Deus pode ser experimentada de forma mais intensa. Ele nos chama para descansar em sua presença, para confiar plenamente em seu plano. Mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor parecem incertas,
No silêncio, nossa confiança em Deus é refinada, nossa fé é fortalecida e somos renovados pela sua graça. Ao buscar o silêncio, estamos abrindo espaço para a ação de Deus em nossas vidas, permitindo que Ele nos transforme, nos cure e nos prepare para as tarefas que Ele tem para nós. O Senhor não deseja que vivamos em agitação constante, mas em paz, confiantes de que Ele está no controle de todas as coisas. O silêncio nos ensina a esperar, a confiar e a descansar na certeza de que, mesmo sem palavras, Deus está trabalhando em nós e ao nosso redor. Cada momento de silêncio diante de Deus é um ato de fé, onde reconhecemos que em nossa fraqueza, Ele é nossa força, e em nossa inquietude, Ele é nossa paz. O silêncio é, sem dúvida, uma das maiores manifestações de fé que podemos oferecer a Deus no meio das lutas diárias e das incertezas da vida. Muitas vezes pensamos que precisamos fazer mais, falar mais, agir mais, para que Deus nos veja ou nos atenda. No entanto, Ele nos chama a um espaço de quietude, onde, ao invés de agir e falar incessantemente, podemos simplesmente descansar na sua presença. Quando escolhemos o silêncio, estamos dizendo a Deus que confiamos em seu tempo e em seu modo de agir. O silêncio nos permite parar e refletir sobre o que realmente importa, afastando o ruído do mundo para ouvir a voz suave de Deus que nos guia. Muitas vezes, em nossa pressa e ansiedade, não percebemos que Ele já está conosco, trabalhando em nossas vidas de maneira silenciosa e poderosa. O Senhor não precisa de grandes demonstrações ou palavras grandiosas de nossa parte. Ele deseja um coração disposto a se aquietar, a ouvir e a obedecer. O silêncio é uma oportunidade para nos conectar com Ele de forma mais profunda, onde a nossa alma pode ser renovada e restaurada. Quando silenciamos nossos corações diante de Deus, somos convidados a abandonar nossas preocupações e a entregar a Ele nossas ansiedades. Esse momento de quietude é essencial para que possamos discernir Sua vontade e seguir o caminho que Ele preparou para nós. No silêncio, encontramos força para seguir em frente, confiança para enfrentar os desafios e coragem para viver segundo a Sua vontade. Ao contrário do que o mundo nos diz, o silêncio não é um sinal de fraqueza ou passividade, mas uma escolha consciente de confiar em Deus e de permitir que Ele tome o controle. Quando buscamos o silêncio em nossas vidas, estamos nos abrindo para a paz que só Ele pode oferecer. Uma paz que não depende das circunstâncias externas, mas da confiança em Sua presença constante. O silêncio é o lugar onde nossa fé cresce, onde nossa relação com Deus se aprofunda e onde a nossa alma encontra descanso,